Estamos de volta, professora Maria de Fátima Pacheco, com o tema verbo, dando continuidade. Formas nominais do verbo. O que são formas nominais do verbo? São aquelas que exercem funções dos nomes, que são substantivo, adjetivo e advérbio. Falaremos hoje do predicado verbal. Veja bem, o predicado verbal é quando a palavra se reporta, se liga ao verbo, tá? Vejamos aqui. O predicativo do objeto ocorre quando há uma atribuição de qualidade ou estado ao objeto. Então, para que ocorra uma qualidade ou um estado do objeto, este objeto tem que estar ligado a quem? Ao verbo. E é o verbo que vai comandar o predicado verbal. Ele consertou a mesa. Ele consertou a mesa quebrada. Quando eu digo ele consertou, quem conserta alguma coisa. Veja bem, ele já está dizendo que ele vai consertar o quê? Eu vou consertar alguma coisa. Que coisa é essa? A mesa. Por que ele vai consertar a mesa? Ele vai consertar a mesa. Por quê? Porque ela está quebrada. A mesa quebrada, né? Então, vamos lá. Quem conserta alguma coisa, verbo transitivo direto. Logo, se ele conserta alguma coisa, a mesa é o objeto direto. E quebrada é o predicativo do objeto e ele é o sujeito. Então, se eu tenho, por que quebrada está qualificando o substantivo mesa, né? A mesa estava como? Olha, subentende-se que, alguns gnósticos até dizem que há um verbo de ligação implícito nesta frase. Ele consertou a mesa quebrada. Então, a mesa estava quebrada e por isso ele consertou. Então, subentende-se que, né? Mas a mesa quebrada, ele consertou o quê? A mesa quebrada. Logo, se eu estou qualificando a mesa, que é um substantivo, e eu estou dando a ele uma qualidade de quebrada, ele é o predicativo do objeto, tá? Porque está qualificando. Considerei horrível a sua proposta. Veja bem, a sua proposta. Proposta aqui é um substantivo. E o horrível é a qualidade desse substantivo. Então, veja bem. Quem considera
alguma coisa. Quem considera, considera alguma coisa. Logo, verbo transitivo direto. E quem é que ele está considerando? Considerei horrível o quê? Considerei a proposta horrível, né? Então, a proposta é o meu objeto direto. Veja que a qualificação desse objeto, que é um substantivo, veio antes do substantivo. Logo, eu tenho o quê? Eu tenho que horrível está qualificando proposta e logo ele é meu predicativo do objeto. Né? Vê que estamos trabalhando o tempo todo com quem? Com o verbo transitivo direto e o objeto direto. E eu estou em quê? Predicativo do objeto. Então, o técnico... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. O técnico manteve o elevador parado. Geralmente, quando o técnico para um elevador, ele coloca lá um aviso em manutenção, né? É porque exatamente está consertando. Esse elevador está sendo reparado, em manutenção. Por isso, ele está parado. Então, quem manteve? O técnico, né? Sujeito. Manteve. Quem mantém alguma coisa. Logo, verbo transitivo direto. Manteve o quê? Manteve o elevador. Manteve. Quem mantém alguma coisa. Manteve o quê? O elevador. Logo, o elevador é o meu objeto direto. E qual é o estado em que ele se encontra? Parado. Ele está parado porque ele está sendo consertado, né? Então, o parado aqui é o meu predicativo do objeto. As crianças adormeceram com a televisão ligada. As crianças, sujeito. As crianças fizeram o quê? Adormeceram. De que maneira? De que modo? Com a televisão. A televisão estava como? Ligada. Com a televisão ligada. Sujeito, adormeceram. Adormeceram como? De que modo? Adormeceram, verbo transitivo indireto, porque ele perde uma preposição. Adormeceram como? Com a televisão ligada. Logo, com a televisão ligada é o meu objeto indireto. E ligada está qualificando quem? Crianças? Não. Está qualificando televisão. Se está qualificando a palavra ou o substantivo televisão,
A palavra ligada é o meu predicativo do objeto. Lembra que eu falei que na próxima aula nós veríamos o objeto indireto? Exatamente. Porque geralmente o predicativo do objeto ocorre com verbos transitivos diretos e não com verbos transitivos indiretos. Geralmente quando ocorre com os verbos transitivos indiretos, ocorre com o verbo chamar, gostar de, né? Adormecer, esses verbos que requer preposição e mais que te dá condições de qualificar o objeto. Porque nem todos os verbos que são transitivos e indiretos ocorrem o predicativo do objeto, tá? Não aceita, não comporta o predicativo do objeto. Então, vejamos aqui. Chamavam-lhe. Quem chama a alguém. Quem chama a alguém. Então, chamou quem? A ele. Esse lhe aqui corresponde a ele. Veja bem, que antes de pronome não ocorre o fenômeno da crase. Não ocorre a crase, tá? Então, como aqui não é o a ele, e sim o lhe, tá? E o lhe está representando a ele, que significa que o a é a preposição e ele é o pronome pessoal do caso reto, e o lhe é um pronome oblíquo, né? E sendo o lhe um pronome oblíquo, ele é um objeto indireto. Chamou quem? Pediu a preposição? Pediu preposição. Você tem que saber que o lhe corresponde a ele, tá? Então, pediu preposição, chamavam quem? A ele, tá? Então, objeto indireto. Chamavam, verbo transitivo indireto. Chamavam-lhe de quê? Né? Ele já até pergunta, o próprio verbo pergunta. Chamavam-lhe de quê? De gênio. De gênio. O predicativo do sujeito, do objeto. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Como eu estava dizendo, então, ela gosta de... Quem gosta de alguma coisa. Gosta de melancia, gosta de sorvete, gosta de batata frita, gosta de ir ao parque, gosta de ir ao cinema, gosta de ir ao teatro, gosta de... O verbo gostar já te indica a preposição. Gostar de alguma coisa, né? Então, se ele gosta de alguma coisa, ela gosta de quê? De rosas. Logo, de rosas é o meu objeto
indireto. E o verbo gostar é o verbo transitivo indireto. E ela é o sujeito. Ela gosta de que tipo de rosas, né? Qual é o tipo? Rosa, vermelha, branca, azul. Ainda tem rosa azul, né? Que eu acho a coisa mais linda. Amarela. Então, ela gosta de rosas o quê? Amarelas, né? Se ele está qualificando a rosa, está dando um estado da rosa, está dando uma qualidade para a rosa, eu tenho que isso aqui é o meu predicativo do objeto. Bom, muito cuidado com isso, porque geralmente quando cai em prova, já cai assim, entendeu? Se eu disser assim, as alunas parecem estar como? Com febre. Se eu disser as alunas parecem estar, locução verbal, transitiva e indireta, parece estar como? Com febre alta. Então, febre, a palavra alta está qualificando o substantivo febre, né? Logo, alta é o predicativo do objeto. Não coloquei aqui, tá? Só estou te dizendo um outro exemplo. Então, quando você pega quando eles pedem o predicativo do objeto, muitas das vezes eles jogam de rosas, amarelas, mas, entendeu? Mas não é difícil. É meio chatinho, entendeu? Mas não difícil. Aliás, no início tudo é difícil. Vocês já repararam como tudo no início é difícil? Mas depois que se aprende, nossa, que beleza, é tão facinho, né? A gente vai fazendo rapidinho, entendeu? Então, por hoje ficaremos por aqui, tá? E na próxima aula daremos continuidade ao assunto, tá? Muito obrigada, uma boa noite. Deixa eu dizer uma coisa. Se vocês gostaram da aula, se quiserem fazer a fineza de dar um like, eu agradeço, tá? Mas se não, pode assistir numa boa. Mas se quiserem dar o like, por gentileza, deem. Muito obrigada, ficaremos por aqui hoje. Até a próxima.